Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, nesse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que chega o vídeo de número 115, pois sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, é porque eu vou comentar sobre aquelas colocações que foram feitas por quem nos ajuda a construir o canal a partir dos vídeos que nós publicamos. Eu vou falar um pouco hoje sobre minhas certezas sobre empresas e sobre reservas de emergência e reservas de oportunidade. Eu vou colocar aqui, ou vou começar aqui por essas colocações do Lessa Santos sobre esse vídeo onde eu falei sobre IRB Resseguros. E ele, lá, quando eu fiz o vídeo, eu estava considerando uma análise feita pelo Citibank. E o Citibank ele acabou fazendo uma elevação da sua consideração em relação ao IRB, passando de a sua análise, e a sua recomendação de neutra para compra. E ele explica lá por quê. O ponto que ele tocou lá foi exatamente do preço da ação sobre o lucro líquido por ação. Foi aí que ele aponta um valor e esse valor nós levamos para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, que para acontecer aquilo que ele estava dizendo, porque aqui no canal a gente é bem mais conservador, o IRB ele tem ainda um acúmulo de prejuízos e esses prejuízos acumulados eles vão acabar refletindo dentro do seu balanço contábil. Então, quando a gente olha para a parte contábil, a gente ainda conclui que talvez, de uma forma bastante conservadora, ainda feche com um pouquinho ali de prejuízo. Mas o Citibank ele tem uma ideia diferente da nossa, ele tem uma outra visão sobre isso. E vendo que ele trouxe esse indicador preço da ação sobre o lucro líquido por ação num determinado valor, para que esse valor que ele está considerando fosse atingido, é necessário que lá em 2025 o IRB ele chegue aqui nesses 600 milhões de lucro líquido. Entretanto, a última vez que ele chegou em valor assim dos últimos 5 anos, em valor positivo, foi em 2019, um ano antes do escândalo que apontou fraudes pelo IRB. Voltando lá naquele tempo, onde deu 1.200, o IRB pagou perto de R$30. Ou seja, se você leva o lucro líquido para aqueles 600 milhões, então significa que tem a condição de pagar R$15. Mas eu não estou certo que ele vai fazer isso. Eu não tenho essa certeza. Eu estou dizendo como projeção. Eu coloco a projeção apenas para fins de olhar assim, o que pode acontecer quando eu vejo o futuro, dentro do conjunto de informações que são nos colocadas no presente. Então, é por isso que eu falei isso. Não estou certo que seja R$15. Outra coisa que o Lessa Santos coloca aqui para nós é o seguinte, ele pergunta se ele pode dormir tranquilo com as 7 mil ações que ele comprou aqui a um preço médio de R$46,71. aguardando o final de 2027. Bom, vamos lá. O que acontece com o IRB também é que um grande player, as ações aqui do canal elas foram compradas, iniciou-se a comprar em outubro de 2022. Então vai fazer daqui a pouco 2 anos que nós temos ações do IRB. Mas esse player de mercado, ele ainda fez isso um ano antes, quando a ação estava lá em torno de R$3,50. Lembrando que R$3,50 nós estamos considerando que isso é bem antes do grupamento feito pela companhia. Ou seja, a companhia... O que significa isso? Que a companhia ela pegou, para cada 30 ações, ela transformou em uma ação. Ou seja, quem tinha 30 mil ações, que era o caso aqui do canal, ficou com 1.000 ações. Então, se nós usarmos esse raciocínio para o grande player que comprou a R$3,50 aproximadamente, é como se ele tivesse pago um pouco mais de R$100 por ação no pós-grupamento, certo? Então, tendo comprado a R$46,71, uma ação que já o ano passado chegou a ultrapassar os R$55, eu diria que, primeiro, o preço me parece razoável, certo? E acredito que assim que o banco, mas é uma visão minha, expectativa minha, assim que ele de fato voltar a pagar proventos,
que não vai ser nessa ordem desses R$ 15, mas não importa qual é o valor, que seja um, que seja dois, que seja R$ 3, o que vai acontecer aqui provavelmente é que essa ação vai chegar perto dos R$ 95, R$ 96 muito fácil. Então, se eu tivesse comprado, se eu tivesse essas 7.000 ações a R$ 46,71, eu ficaria tranquilo dos dois, eu ficaria, mas não estou dizendo que a pessoa vai ficar. Ficaria tranquilo dos dois lados, ou pelos proventos que virão, talvez não na ordem dos R$ 15, ou por essa valorização. E o desafio aqui nem é aguardar os R$ 15 por ação. O desafio aqui vai ser manter as ações quando ela atingir esses valores aí que eu estou falando, porque é bem plausível, já que ela já esteve dentro desses patamares. Então veja, é a visão que eu tenho. Mas a questão da tranquilidade ela é muito de cada um. Na mesma época em que esse grande player comprou as ações a 3,50, um pouquinho depois, a ação até tinha baixado mais, houve quem pedisse uma recomendação, isso aí está na grande mídia e já foi debatido aqui no canal. E a pessoa não viu o retorno, a ação caiu mais e acabou vendendo então por um preço pequeno, um preço assim a ser desconsiderado. Ou seja, perdeu porque entrou no processo de ansiedade. Tivesse mantido, provavelmente, eu acredito que lá por 2025 já teria recuperado em termos de valorização. Aí vai depender muito da visão da pessoa, se ela é mais valorização ou se ela busca dividendos. Então, pelo menos essa é a minha visão. A segunda questão, ela foi levantada aqui pelo Jean Teixeira de Souza, e veja que eu acabei não pegando toda a mensagem, tem um ler mais aqui, quando clicando ali ela acaba abrindo essa mensagem. E a questão completa é essa. Então ele fez um pedido aqui para aprofundar mais no assunto da reserva de emergência, pensando no investidor que tem uma renda mais baixa. Ele diz o seguinte, na teoria faz muito sentido ter 6 a 12 meses no seu custo fixo, aqui ele coloca como custo fixo, mas eu não coloco como custo fixo, eu coloco como o total das despesas mensais que você tem, por isso que eu falo em 6 a 12 meses. Pode ter custo fixo, pode ter algum outro tipo de custo aí de cunho variável, aí eu não sei dizer, né, vai depender de como é o processo de cada um. Mas igual, é o conjunto das despesas, tá, que eu acho que é o mais apropriado da gente falar. Porque é o seguinte, né, ele considera que isso faz muito sentido na teoria, porém o fator emocional e até mesmo de aprendizagem sobre investimentos pode vir a fazer investidores iniciantes desanimarem no meio do caminho. Penso que passar anos acumulando somente reserva de emergência para o investidor pequeno seja eficaz em sua teoria. Aqui eu acredito que ele não está falando da minha teoria, né? Na teoria em si está querendo dizer. Mas a realidade pode ser bem diferente. Se você puder nos dar uma sugestão sensata como administrar isso, seria de grande ajuda. Eu vou abordar isso, que eu acho que talvez, a meu ver, seja o aspecto mais relevante desse vídeo de hoje, são esses que eu marquei aqui. O fator emocional, aprendizagem sobre investimento, e aqui um ponto que eu acho que é realmente destacável, penso que passar anos acumulando somente reserva de emergência, porque no final das contas isso faz parte de uma formação cultural que nós temos. Isso aí, na verdade, eu administro 3 carteiras apenas, e tenho propostas, não administro mais, essas 3 são de pessoas muito próximas, que eu já falei aqui no canal, mas é curioso que tem uma dessas pessoas, ou melhor, eu vou tirar isso, vou pegar uma experiência que eu tive no passado, que foi o seguinte, e é por isso que eu parei de administrar carteiras. Então houve uma pessoa muito próxima que passou por um período muito difícil e olhando ali para a questão, né, inclusive estava com problemas de prejuízo, nós fizemos uma análise mais aprofundada e uma das coisas que afligia essa pessoa como nós, né, que está dentro dessa pequena renda aí. Eu também, né, não me considero de grande renda. E eu digo, não, o problema que você tem aqui é o seguinte, você não tem uma reserva de emergência. Então veio o apuro, e quando deu o apuro você partiu para
para dilacerar o seu patrimônio, porque você entrou no desespero. Aí vai o carro, vai a poupancinha, às vezes vai o investimento. Vamos fazer diferente aqui. Vamos primeiro construir a sua reserva de emergência. Aí eu vi lá quanto que a pessoa ela ganhava por mês, que era na faixa dos R$3.000. Então, nós fizemos uma reserva de emergência durante muito tempo que bateu os 35 mil, que para essa pessoa era muito, né? Ou seja, era algo significativo. Eu disse, bom, agora você vai partir para os seus investimentos e depois você vai transformar um patrimônio lá que está imobilizado num patrimônio de renda variável. Então, tudo isso aí estava dentro de uma programação. O que aconteceu é que passou ali a questão de 6 meses, 7 meses, eu acho, e a pessoa decidiu comprar um carro. Aí ela veio conversar comigo e tal. Eu digo, não, eu não faço restrição a ninguém. Eu acho que isso aí são escolhas que as pessoas fazem para as suas vidas. Eu não tenho como interferir nisso aí. Mas eu não quero mais fazer esse programa contigo de construção sobre investimentos para que tu enxergue lá na frente um futuro. E aí, entre outras argumentações, veio que eu acho que é muito comum dentro da cultura que nós temos aqui no Brasil. Tem esse livro aqui, de vez em quando eu falo sobre ele, né? Aqui ele se chama a Labatasha Cultural, ou seja, traduzindo para o português seria a guerra cultural. E o Brasil, desde o tempo de Getúlio Vargas, ele foi assolado por essas ideias aí mais voltadas para uma linha socialista. Isso aí ficou pior ainda depois da Constituição de 88, isso aí permeou todo o meio. Então a gente ouve alguns dizeres assim, que estão dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, das pessoas próximas, que é o que eu ouvi, do tipo, caixão não tem gaveta. Ou, por que eu vou ficar acumulando se eu não sei o dia de amanhã? Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso estar morto. Então as pessoas dizem isso ficou introjectado na cultura, e elas tendem a satisfazer as suas intenções, que seriam de longo prazo, no curto prazo. Quando você traz a tempo presente, evidentemente que você vai pagar um prêmio maior, um custo maior, ou através do crédito, ou deixando de ter a sua reserva de emergência. Amanhã, quando voltar a emergência, você vai ter que fazer um empréstimo ou fazer alguma coisa. Essa é a visão. Então eu só faço para essas 3 pessoas, não trabalho com mais ninguém, porque isso está muito premente na nossa cultura. Muito parecido com um fato que acontece, que eu acho muito comum, que é, por exemplo, você ganha um prêmio, ou numa loteria, ou numa rifa, sei lá, R$1.000. Você não tinha aqueles R$1.000, agora você tem. O primeiro pensamento é dizer assim, tá, mas onde é que eu posso gastar? Ou seja, isso é a formação de toda uma cultura. Quando a gente está falando de investimentos, que você começa a levar mais a sério a sua questão financeira, por que você tem a reserva de emergência? Porque você sabe que vai acontecer. É certo. Aqui, por exemplo, a questão de 2 anos atrás, teve um grande vendaval, levou o telhado e entrou água por todo, aqui são 3 andares, por toda a casa, né, toda a residência. Inundou tudo. E se eu não tivesse o seguro, que é o RED que a gente fala, a proteção, teria saído do meu bolso. Mas, ainda assim, é preciso cobrir uma franquia. E essa franquia veio da onde? Da reserva de emergência. Senão teria que tirar do meu ou vender alguma ação. Ou seja, desfazer de patrimônio. O infortúnio, ele fatalmente irá acontecer. Isso é próprio. E você precisa estar guarnecido. Precisa ter o RED ou através de um seguro, muitos não recomendam, ou através da sua reserva de emergência. Além disso, o mercado ele vai andar numa direção de oferecer oportunidades do nada. Eu acredito, pelo que eu estou vendo, que o nosso mercado em breve vai ter uma oferta de oportunidade interessante. E aí você vai fazer o quê? Vai vender a casa, o carro para comprar a ação, ou seja, você cai no mesmo problema. Então você precisa ter uma reserva de oportunidade, que essa sim é destinada para isso. Então, enquanto a reserva de emergência ela é para esses infortúnios que virão, a pandemia ela mostrou que os infortúnios podem durar muito mais tempo do que a gente imagina. Por exemplo, na pandemia, se ficou mais de ano com aquela ideia, né, do fica em casa, e aí não abria nada, e quem não teve a reserva acabou buscando aquela oferta que o governo fez, que era a juros
pós-fixado, ou seja, se tomou a época a 2%, só que com a ascensão dos juros, teve que pagar a 13,75%. Agora é que está voltando ali para os 10,25% e está retornando um pouquinho mais, mas mesmo assim, essas pessoas acabaram perdendo seu negócio justamente porque não tinham a reserva de emergência. E a de oportunidade é para que você não vá fazer esses mesmos empréstimos só porque surgiu uma oportunidade. Não vai desfazer seu patrimônio porque surgiu uma oportunidade. Fica lá guardado, quando surge a oportunidade, você faz o investimento. Então, o que eu posso dizer? Esse é o método. Agora, eu acredito que não é só uma questão de teoria. Eu acredito que é uma questão de experimento, experimentar, testar. Você ver isso acontecendo na prática. Só depois que você vê isso acontecendo na prática é que você vai criando uma cultura de investidor. Por isso que você não pode ser investidor. Você pode ser um investidor iniciante. Um iniciante indo para o intermediário, um investidor intermediário, um investidor intermediário indo para o avançado. Mas você só vai ter, de fato, cultura de investidor a partir do 5º ano na Bolsa. Aliás, vamos lá. 5º ano se você tiver uma capacidade muito boa de aprendizado. Se não, a partir do 10º ano é que você vai ver os frutos de fato acontecendo. Antes disso, você está num processo de aprendizado. Então, é recomendável que você tenha essa reserva de emergência de 6 a 12 meses, deixa ela de lado, não olha para ela deve estar provavelmente num CDB, a juros do próprio mercado, que é a Selic, não a meta, a Selic over, é a taxa Selic menos 0,1 normalmente, então se ela está a 10,25 é 10,15. E tem outras opções, você deixa lá. Né? O dia que aconteceu o infortúnio, você sabe que tem pelo menos onde correr, e isso vai lhe dar uma tranquilidade e um conforto no longo prazo. As outras duas questões, elas vêm aqui do Leandro Silva, ele pergunta muitas vezes, né, o que eu acho dessa empresa, comparando às vezes uma com a outra. Eu já disse, né, aqui a gente tem um método, ou seja, a minha opinião sobre a empresa, as empresas no geral, elas são irrelevantes. Então eu utilizo empresas que são perenes no mercado para facilitar o entendimento, já que eu estou conversando com o público. Mas você analisar a empresa vai partir muito de você conhecer a empresa, tem que entender, ver a origem, toda a formação dela, como que ela chegou até ali, o que ela faz. Depois que você entendeu bem o que ela faz, você precisa ver o projeto dessa empresa, e depois que você viu o projeto, você vai para as análises fundamentalistas. E aqui ele pergunta aqui a opinião sobre a Tupi e a Home. Então, veja aqui, o que eu disse assim, as duas não atingem o limiar de dividendos que eu espero, é aquele dos 6%. Então elas não têm isso, então eu já descartaria, eu nem olharia para essas empresas aí. Se você for aprofundar, você vai saber que a primeira delas, que é a Tupi, ela está no setor cíclico e ela teve uma valorização significativa, talvez seja por isso que ela acabe comentada no mercado, só que os pagamentos de dividendos continuam lá dentro da sua média. E a segunda, ela é de um setor industrial. Eu acho que foi a primeira empresa a fazer um veículo 100% nacional, né? Qual era o nome daquele carro? Acho que era Romizeira. Uma coisa assim. Esse veículo aí. E veja que tem ali, ó, Romizeta, lá de 1958. Esse é o primeiro veículo 100% nacional. E depois disso, a empresa ela derivou mais, né, para a construção, da industrialização de máquinas e equipamentos. Você teria que se aprofundar, uma empresa antiga. E o que eu percebi aqui, ó, ela, ao contrário da Tupi, ela teve uma desvalorização dos últimos 12 meses, o que fica pior ainda, né, na proporção dos seus dividendos, porque se ela desvaloriza e os dividendos estão abaixo dos 6%, ela é pior do que a Tupi, que valorizou e os dividendos não atingem a nossa intenção. Então eu nem olharia para essas empresas, mas aí, considerando o método do canal. Isso é o que eu penso, vai muito de cada um. De você olhar e ver se esse é o tipo de empresa que você se ajusta, você está adequado. Eu não tenho mais como, ou pelo menos é muito desgastante eu ficar, mas e a empresa X? Mas a empresa Y, mas aquela outra empresa.
porque senão a gente perde a referência do método e de um conjunto de informações que estão acontecendo no mercado. Por exemplo, o que eu acho de relevante para essas duas empresas aí é a queda do preço da commodity mineral, da commodity metálica até, vou dizer assim. A commodity metálica está decaindo. Eles trabalham com esses produtos. Isso é uma vantagem, no caso, para a Rume, mas é ruim para a Tupi, que hoje está sutilmente melhor que a Rume. Isso é mais importante, essa conversa interessa. Agora, você pensar, né, empresa qualquer, na verdade é uma interpretação muito sua. Você passar por todo esse processo que a gente fala aqui no canal e você ter a convicção, olha, eu estou investindo nessa empresa por causa disso. Porque daí você pode sentar aqui e falar, eu sei quem é a Rume, ela faz isso, fez o carro assim, assim, assado, paga tanto de proventos, ela tem esses indicadores. O que leva também aqui para a pergunta se eu teria a Metal Leve na carteira. Eu vi os indicadores dela, porque daí a gente faz de passada, uma carteira privada, não essa do canal, aberta, que a gente precisa avançar e conversar sobre as empresas, né? Por exemplo, se ela é de seguros, a gente precisa ver como é que está o mercado de seguros, como é que anda mês a mês. Imagina se você faz isso para seguros, você faz isso para bancos, você faz isso para elétricas, e olha que elétricas ainda tem geração, tem a distribuição e tem a transmissão. A gama é muito grande, você entendeu? Só por setores. Então, por isso que a gente excluiu todos esses demais e nós ficamos só com aqueles mais perenes. Agora, é preciso entrar na Metal Leve e ver, assim, desde o início do processo, quando chega o insumo, quando ela faz a produção, quando ela faz a entrega, o que aconteceu nos últimos anos? Ela é uma apagadora de proventos. Ela está exacerbada hoje, está lá acima dos 20%, mas a média dela é ficar nos 6%, como todos os outros. Então, é uma empresa que dá para olhar uma carteira particular, depois de entender bem essa empresa, conhecer bem ela, eu analisaria colocá-la na carteira. E assim, eu espero que eu tenha conversado com vocês de forma a esclarecer, pelo menos a minha visão. De tudo isso, para mim, o que fica é o foco no método. O método é isso que a gente conversa aqui no canal, volta e meia. Se você foca no método, você fica ali com o método. Quando você completar 5 anos de bolsa, você vai ter uma visão bem diferente. E quando você completar 10 anos, você vai ver que você acabou se tornando um investidor. E tudo isso que eu estou falando vai fazer muito sentido. Você não vai olhar para uma reserva de emergência e pensar assim, puxa, no que eu vou gastar? Não, você vai olhar do outro lado, na reserva de oportunidade, e dizer assim, puxa, mas quando é que essa oportunidade vai aparecer? Ou, no caso da reserva de emergência, se ela extrapola o que é o seu gasto e não tem no horizonte nada que vá lhe trazer um infortúnio, você olha e diz assim, bom, uma parte disso aqui eu já posso investir também, já posso aumentar a minha receita lá no final em renda passiva. Você acaba mudando a forma como você pensa, como você imagina esse mundo do investimento. E, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.